Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não instruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? Hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo especial aqui para falar sobre o meu romance que acabou de sair. Tá aqui, ó, tá? Litoraltura, o nome do romance. E, enfim, pela Multifoco, então ficou muito bacana aqui, a capa ficou sensacional, o livro também. E aí estou trazendo para vocês aqui então para poder falar um pouquinho sobre o livro, né, sobre a ideia que surgiu, como que surgiu essa ideia aí e como é que foi o processo aqui de elaboração da história e tudo mais, tudo sem spoiler, né? Enfim, contando apenas algumas coisas aqui básicas do início, né, e um pouquinho sobre o roteiro e tal, mas sem, enfim, né, sem estragar a surpresa e algumas coisas bacanas que tem no livro também, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí hoje no vídeo do canal, tá? E aí, pessoal, antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, né, que na verdade já não é nem mais tão novo assim, já tem um ano aí que eu publiquei, mas segue aí a dica. E quem quiser entrar em contato, tá na descrição do vídeo, tá? E aí, na descrição do vídeo você vai ver a partir de agora também o romance ali, tá? Enfim, anunciado ali e tal, para quem quiser comprar, quem quiser entrar em contato aí para poder adquirir o livro ou os dois juntos, né? Ou o livro de poemas e o romance juntos, tá? Então, pessoal, ficou pronto, né? Tá aqui o romance mais uma vez aqui, né? A capa ficou bacana pra caramba. Tem esse quadro aqui do René Magritte, que é um quadro que se chama A Ponte de Heráclito, tá? Que é um quadro de 1936. O René Magritte foi um pintor surrealista belga, tá? E a escolha desse quadro não é meramente só, né, uma citação aqui do Magritte ou uma homenagem a ele, mas essa ponte também faz parte ali do enredo da história, tá? Então por isso que esse quadro aqui do Magritte está na capa. E conforme eu fui elaborando ali mentalmente a história, escrevendo e modificando e tudo mais, me surgiu a ideia de inserir essa ponte aqui como uma parte do enredo. Ficou muito interessante ali. Enfim, quem conseguir ler o romance vai ver ali que faz todo sentido no roteiro da história, tá? E aí também tem um texto aqui atrás e tal, né? E tudo mais. Então tem e tá dividido em 10 capítulos, tá? E o último capítulo é um capítulo com os livros que eu pesquisei, que eu usei também. Vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês também, tá? E já vale explicar aqui, então, de saída, um detalhe que é bem interessante, que é bem importante, né, na verdade, para explicar uma das coisas que me motivou aqui a escrever a história e que foi norteando ali a escrita e tal. Eu intitulei aqui, né? Tá aqui o título do romance, Litoraltura, que na verdade é uma mistura da palavra litoral com a palavra literatura, e isso é a base da história, né? E aqui embaixo tem o gênero, né, que seria o romance, só que é um romance ensaio, na verdade, que é uma mistura entre filosofia e o estilo da ficção romanesca tradicional, tá? Então isso aí já explica aqui uma parte da história. E aí os 9 capítulos anteriores, antes desse capítulo final que tem lá as obras, descrevem a sequência, né, da história, tá? E aí, pessoal, então tá aqui também, ó. Aqui mostro para vocês que é sempre bacana, né, quando a gente recebe aí os livros que a gente publica e tal, né, vem aqui tudo plastificado e tudo mais, e já estão aqui esperando os eventuais compradores, tá? E também aí, enfim, a galera que curte aí literatura, que quiser adquirir, tá? E aí, então, vou explicar aqui então também algumas coisas que nortearam aqui a escolha dessa, enfim, né, desse nome romance ensaio, tá? Uma das coisas que motivou isso aí foi um ensaio, né, do Adorno, que está aqui, que se chama O Ensaio como Forma, tá? Que, enfim, me ajudou bastante a pensar aí nessa mescla entre filosofia e literatura, que é uma coisa que já existe há muito tempo, inclusive nas discussões teóricas e tal, e aí eu decidi fazer isso aí também, fazer um romance que tivesse, né, conexão não apenas no nível do tema e tal, mas na própria forma de produzir. Vocês vão ver que tem em alguns momentos ali aparece um formato acadêmico, né? Mas isso não interfere em nada ali no desenrolar da história, mas tem algumas citações e até algumas ironias ligadas a isso também, tá? E aí, pessoal, esse casamento, né, digamos, entre a literatura e a filosofia está
bem figurado aqui em 2 livros, né? Tem um capítulo desse livro aqui do Pedro Duarte, que se chama Estilo do Tempo, Romantismo e Estética Moderna, que ele fala do casamento entre a filosofia e a literatura, tá? E a arte, né? Tá? E também nesse livro aqui do Walter Benjamin, certo? Que é o conceito de crítica de arte no romantismo alemão. Então aqui ele fala do romance como uma figura reflexiva e tal. Então isso também ajuda a entender um pouquinho essa ideia de romance-ensaio. Tá? Esses 3 livros aqui, né? Do Adorno, do Pedro Duarte e do Walter Benjamin. E ainda para falar um pouquinho sobre o formato da história, né? Eu também pensei em algumas coisas aqui que o Ricardo Pilha diz aqui nesse livro, né? Que é o Formas Breves, especialmente quando ele fala da estrutura do conto. Mas é um romance, então quer dizer, ele diz aqui que o conto é uma história que conta 2 histórias, né? Uma história de superfície e uma história oculta que vai sendo aos pouquinhos ali construída no decorrer, né, da história de superfície, tá? E aí eu decidi fazer algo parecido nesse romance, e esse romance na verdade é um imenso jogo de espelhos, assim, né, que são situações que espelham outras situações, ações de personagens que figuram outras ações, histórias ocultas que estão ali mescladas, né, e tudo mais. Isso inclusive aparece nas descrições ali de alguns personagens, nas falas de alguns personagens, e também tem alguma influência aqui do Ricardo Pilha, tá? Bom, e aí, pessoal, é o seguinte, esse romance, então, o que acontece? Qual foi uma das discussões, né, que geraram, né, a ideia desse romance, são as figuras da literatura que foram figuras extremas, e algumas são até hoje, né, de crise, né, de vários elementos de construção das histórias, como, por exemplo, o personagem, o protagonista, o autor e o próprio livro, e etc e tal. E aí vocês vão ver que tem uma sequência, eu não vou descrever aqui tudo para não dar um spoiler, né? Mas basicamente esses personagens, cada um tem um valor de crise, né? Ou seja, cada um representa pontos de crise da história da literatura. E o primeiro que figura, né, essa lógica de crise, esse desenrolar de crise, é o Stéphane Mallarmé, que é um poeta francês, né? E aí vocês vão ver que isso vai... são, na verdade, 7 personagens que caem no deserto. Tem um deserto lá, eles caem no deserto. E uma das pistas, né, para poder descobrir isso, uma não, várias, né, tem várias pistas, né, no desenrolar da história que tem conexão com alguns contos do Jorge Luis Borges, tá? E aí já digo para vocês aqui quais são. Então, tem 3 contos aqui do Borges que quem tiver interesse de entender até melhor ainda o desenrolar da história ali, é bacana. Não é absolutamente necessário, mas é bacana, e se você tiver curiosidade para entender melhor ali o contexto, ajuda, né? Que é um conto aqui desse livro, do Aleph, que se chama Os Dois Reis e os Dois Labirintos, tá? Um conto aqui desse livro, que se chama O Livro de Areia, que é justamente o conto que dá título ao livro, né? O Livro de Areia, tá? E um conto desse livro aqui do Borges, né? Que é O Fazedor, que se chama Do Rigor na Ciência, tá? Então esses 3 contos, se você ler até antes de ler o romance, são contos curtos, né? Então se você ler até antes de ler o romance, vai te ajudar a entender melhor ainda a história, tá? Porque tem a ver com uma questão de mapas, e essa questão da areia, do livro de areia, tem muito a ver também com a coisa da litoraltura, né? Vocês vão ver também que tem bastante a ver, tá? Então ajuda aí. E também uma referência que o Jean Baudrillard faz aqui nesse livro, logo no início, né, ele faz uma referência a esse conto do Borges, que é o do Rigor na Ciência, e aí também ajuda aqui, pelo menos o primeiro capítulo desse livro, se você ler, ajuda também a entender algumas coisas bacanas ali que estão na história, tá? Então, pessoal, que mais, né? Vamos ver aqui o que mais. E aí vamos falar um pouquinho sobre os personagens, né? Quais são os personagens aqui que eu escolhi, e para poder... Deixa eu ver aqui onde é que está a ordem, cadê aqui? Então, os personagens, né? Vamos lá. Eu já falei do Mallarmé, né? Então tá aqui o
Lance de Dados, que é o poema mais famoso aí do Mallarmé, tá? Então, e o Mallarmé é uma daquelas figuras ali do final do século XIX que vão, enfim, entrando naquele processo de crise da literatura, das formas de escrita e tudo mais, né? O próprio formato dos versos aqui desse poema, né? Quem conhece aí sabe, né? São, né, versos diferentes dos tradicionais e tal, e isso já era uma espécie de crise ali da literatura naquele momento, que foi, enfim, tomando outras formas e outras proporções e outros extremos durante o século XX todo, tá? Então, Mallarmé é o primeiro personagem ali dessa sequência de crises que aparece e que está figurada no deserto, tá? E aí, só para deixar como referência também, tem um texto aqui do Otávio Paz nesse livro aqui, Os Signos em Rotação, que me ajudou também a pensar essa história aí. Esse livro aqui da Olga Guerizoli Kempinska, Mallarmé e Cézanne, Obras em Crise, que também me ajudou. Ela fala aqui do poema do Pitix dele, né, que é bem interessante, que também aparece ali na história, tá? E um texto aqui do Maurice Blanchot, que é um teórico de literatura da França, né? E aí é o primeiro capítulo aqui desse livro, que se chama A Experiência de Mallarmé, a abordagem do espaço literário. Também, então, esses 3 textos aí me ajudaram a construir ali a história. E esse é o primeiro personagem do livro, tá? O segundo que eu cito aqui tá nesse livro aqui do Borges, tá? É o Pierre Menard, autor do Quixote. Então é um personagem que o Borges criou para poder figurar um leitor que reescreve ali a história do Dom Quixote a partir da sua perspectiva e tudo mais. E ele vai, enfim, descrevendo, ele constrói esse conto aqui para, enfim, de alguma maneira ali demonstrar esse problema, né, da reescrita, e de que todo leitor é também um novo autor da obra, e das impossibilidades também radicais disso no limite e tal. Então, quer dizer, esse ponto de crise que tem muito a ver, vocês vão ver que também isso aparece na história, com discussões da época, né, sobre a morte do autor, a crise do autor, etc. e tal, tá? Então também o Pierre Menard é o segundo personagem, que é um dos personagens mais importantes dessa história em todos os níveis, tá? Inclusive na relação que ele tem com as pessoas que vão ler, né, o romance, com todos nós quando a gente, enfim, figura nesse papel de leitor, né? Todos nós somos um pouco Pierre Menard sempre que a gente está lendo algum livro, né, de outro autor, até do nosso próprio, né? O que mais? Então aqui tem a Angela Praline, tá? Nesse romance aqui, que é uma das personagens desse romance aqui da Clarice Lispector, que é Um Sopro de Vida, tá? E aqui a Clarice construiu aqui uma história que é uma personagem que dialoga com o autor. Então, quer dizer, ela criou essa lógica aí heteronômica, né, digamos assim, e que também coloca em crise ali ou problematiza, enfim, o papel do personagem na história, tá? E do próprio autor como personagem e tudo mais. Então, a Angela Praline aparece na história também, nesse grupo aí de personagens em crise, digamos assim, tá? E que estão figurando a crise da própria literatura, né, de maneira mais ampla. E aí aparece também o Cego Estrelinho, que é um personagem do Mia Couto, tá? Num romance, num conto aqui, né, desse livro, Histórias Abençonhadas, que é um conto sensacional, já falei dele aqui outras vezes. E ele é um personagem que é cego e ele, enfim, tem um guia lá e tudo mais. E aí vocês vão ver que ele é uma das figuras mais importantes da história também, tá? E tem um personagem que é o Riba, Samuel Riba, que é um personagem que aparece nesse romance aqui do Henrique Villamatas, que é um escritor espanhol, tá? Esse aqui está vivo, né? Esse escritor está vivo. E, enfim, e o Samuel Riba, e esse romance aqui, ele está contando a história de um personagem chamado Samuel Riba, que reúne uns amigos e vai fazer o enterro da literatura em Dublin, que é justamente a capital da Irlanda, que é onde foi escrito lá o Ulisses, do James Joyce, que é considerado por muitos o maior romance do século XX. Então, quer dizer, o enterro da literatura, né? E aí esse personagem, por conta desse, digamos, né, desse enredo extremo aqui, ele aparece também como um dos, enfim, uma das figurações da crise da literatura ali, tá?
E tem mais um personagem que eu não vou dizer qual é, para não estragar a história aí, né? Mas enfim, e tem mais 2 personagens, na verdade, além desses 5 aqui que eu citei, e que aí quando vocês lerem vocês vão descobrir quem são, porque senão eu vou também contar a história toda, né? Bom, pessoal, e aí tem mais personagens aqui que também que a gente pode citar, né? Eu vou mostrar de novo aqui para vocês a capa, porque a capa figura, como eu falei, um quadro do René Magritte, né, chamado A Ponte de Heráclito. O nome desse quadro aqui é A Ponte de Heráclito, do René Magritte. E aí é interessante, quem quiser, quem se interessar, quem gostar aí de fazer esse tipo de coisa, que são essas leituras, enfim, adicionais ali, vale a pena acessar os textos do Heráclito que estão aqui, né, nesse livro do organizado, né, pelo Gerd Bornheim, Os Filósofos Pré-Socráticos. São todos os textos produzidos pelos filósofos que produziram alguma coisa antes do Sócrates. Tá? Então tá aqui, tem Heráclito, Parmênides, e enfim, uma série de figuras bacanas ali, e o Heráclito é um deles, então vale a pena quem quiser aí acessar. Tá? O que mais? E por último, nesse conjunto aqui, né, de personagens, vale a pena citar também o Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Tá? E esse personagem está articulado com o livro do Agamben também, que eu acabei não separando aqui, mas enfim, né, é o Estâncias, tá? Que é um livro sensacional do Agamben também, que ele fala da questão do fantasma do conhecimento e tudo mais. E o Fantasma de Canterville, personagem aqui fantástico do Oscar Wilde, aparece também no romance. E o Oscar Wilde foi aniversário, né, de nascimento dele, já faleceu, né, para quem não sabe, mas foi aniversário de nascimento dele aí anteontem, eu acho. Tá? Então aparece aqui também o Fantasma de Canterville. E aí, pessoal, mais 2 questões aqui que eu acho legal de citar, tá? Que são as seguintes questões. Vamos lá. Deixa eu separar aqui. Então, tem alguns livros aqui que me ajudaram também a construir nessa perspectiva mais teórica e tal, né, do que é a literatura, da relação da literatura com a filosofia e tudo mais. Esse livro aqui, da Leila Perron e Moisés, Mutações da Literatura no Século XXI. Não li o livro todo, mas tem umas coisas muito bacanas aqui logo no início. E tem uma frase aqui que depois que eu já tinha produzido o enredo, isso é uma coisa engraçada que acontece de vez em quando, né? Eu achei uma frase aqui que justificou a história toda, né? Mesmo que eu não estivesse procurando essa frase. Está na página 19 e ela está citando aqui um cara chamado Robert Scarpitti, né? E aí ele diz o seguinte, que ele vai falando sobre a crise da literatura e tudo mais, né? Ele fala dos conteúdos contraditórios da palavra literatura. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: sem dúvida é possível lançar pontes entre elas, abrir portas, mas podemos temer que a palavra literatura não sobreviva à operação. Foi uma série de ambiguidades que fez sua fortuna, é possível que um esforço de esclarecimento a perca para sempre. A palavra literatura, né? Então, de alguma maneira, isso figura digamos assim, né, a sugestão do título, tá? Que é litoraltura, que já é uma palavra diferente para representar esse momento que a gente está vivendo agora de mutações da literatura que ela figura aqui, né? Que ela cita aqui, né? O que mais? E esse livro aqui também me ajudou bastante, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, da Marisa Lajolo, com muitas coisas legais aqui também, tá? Várias ideias interessantes, que é bem essa ideia da litoraltura, também tem muito a ver com muita coisa que está descrita aqui, tá? Esse livro aqui do Luiz Costa Lima, História, Ficção e Literatura, tá? Especialmente o capítulo da literatura, né? Tem muita coisa legal que me ajudou a escrever isso aí também. O que mais? Deixa eu ver aqui. Esse é o primeiro artigo desse livro aqui, que chama-se O que Resta, Arte e Crítica de Arte, do Lorenzo Mami, que é um crítico de arte brasileiro, que é um texto que fala sobre as bordas. Eu acho que o título na verdade é o primeiro não, é o 4º capítulo, As Bordas, está na página 54, me ajudou bastante também, porque essa palavra litoraltura, ela representa de alguma maneira também as bordas da literatura, né? Então, ajudou pra caramba também aí. E esse livro aqui, chamado Pintura como Ato de Fronteira, o confronto entre a pintura e o mundo, do Hugo Royek, porque essa questão das bordas e essa questão do litoral e tudo mais, tudo isso é ato de fronteira.
Então também ajudou a escrever essa história, tá? Vocês vão ver também que aparece num determinado momento da história a discussão do autor, né? Do papel do autor na literatura, da crise do autor, dos deslocamentos disso. Isso remete a um texto do Roland Barthes que está aqui, que se chama A Morte do Autor, nesse livro aqui, O Rumor da Língua, tá? E também um texto aqui do Agamben, nesse livro aqui, Profanações, que se chama O Autor como Gesto, que é muito interessante, e ele faz uma reflexão sobre um texto do Foucault, do Michel Foucault, do filósofo, né, que se chama O que é um Autor. E esse texto está, na verdade ele está num livro, né, ele está nesse livro aqui, ó, no Brasil, né, que é o Estética, Literatura e Pintura, Música e Cinema, tá? Então está aqui, ó, eu não tenho ele aqui, né, mas está aqui na Amazon. E esse livro do Foucault, ele também é refletido aqui nesse livrinho aqui do Roger Chartier, o que é um autor, revisão de uma genealogia. Esse aqui, na verdade, eu não li ainda, mas ele tem uma reflexão aqui sobre esse trabalho do Foucault. O que mais? Vamos lá. Então, e aí tem mais algumas coisinhas interessantes aqui, né? Falei dos contos do Borges, tem outros contos aqui também que ajudam, que são muito importantes para entender ali uma parte do enredo, né? Que são contos do Borges, já falei dos dois reis dos dois labirintos. A Biblioteca de Babel tem 3 ou 4 contos aqui que são, deixa eu ver, 3 contos que são do Ficções, que eu já mostrei para vocês. Então, a Biblioteca de Babel, o Pierre Menard, autor do Quixote, né, que eu já falei, e o Funes o Memorioso, também é um conto bacana pra caramba aí para ajudar a entender uma parte da história. Tem um conto dele também no Fazedor chamado Borges e Eu, que também ajuda pra caramba a entender aí um pedaço do enredo. O Elogio da Sombra, que na verdade não é um conto, né? Esse aqui é um livro de poemas, tá? Mas também ajuda a entender um pedacinho da história, tá? E um conto sensacional dele que está aqui nesse livro, 9 Ensaios Dantescos e a Memória de Shakespeare, que é justamente esse conto aí que se chama A Memória de Shakespeare, que é um conto genial do Borges, mais um, né? E também comparece ali no romance, tá? O que mais? Vamos lá. E aí tem mais algumas coisas aqui, quer dizer, mais algumas obras e mais alguns livros, mais algumas obras que ajudam também e que comparecem na história ali para poder ajudar a resolver enigmas e para criar outros enigmas, tá? Então tem uma música, né, do U2, tá? Que é uma música que se chama Miss Sarajevo, né, que fala sobre a Guerra da Bósnia, né? Então, quer dizer, aquele evento sangrento lá que aconteceu na Bósnia, e tem a história da Inela Noguich, que é uma moça que estava ali a música do U2 conta essa história, né? E essa moça estava participando de um concurso de Miss no interior da guerra lá e tal, e ganhou o concurso. Ela inclusive sobreviveu à guerra e segundo consta, ela está viva até hoje e morando na Holanda, tá? Ou na Bélgica, agora não lembro se é Bélgica ou Holanda, mas enfim, aparece na história também essa personagem, tá, da música do U2, e a própria música também é muito importante para poder entender uma parte do enredo, porque a música vai também criando certas curvas para os enigmas que vão ajudando a solucionar algumas questões ali da história e tal, tá? E também aparece um gol do Romário na história também, tá? Um gol do Romário, e aparece aqui no final, né? Deixa eu ver aqui, nas páginas da 138 a 147, e é um gol do Romário que ele fez em 1999, na final se não me engano, da Copa Mercosul, agora eu não lembro o torneio, mas foi um jogo entre Vasco e Palmeiras em São Paulo, e aí o Palmeiras fez 3-0 no primeiro tempo, lá em São Paulo, quer dizer, na terra do Palmeiras, e o Vasco, time visitante, fez 4 gols no segundo tempo, virou o jogo, e esse gol do Romário foi o último gol do jogo, aos 47 minutos do segundo tempo, e um gol inacreditavelmente bizarro e ao mesmo tempo interessante, porque é cheio de transversais ali, a bola bate em um, vai para outro e tal, é um gol engraçado e ao mesmo tempo interessante, e a bola foi e tal, né, batendo em um, batendo em outro, e sobrou para o Romário, que estava sempre no lugar certo, na hora certa, e ele fez o gol do título lá, e o gol da virada, o gol do, enfim, 4-3,
virando o jogo num tempo só, né? Então, e esse gol do Romário aparece num pedaço da história para ajudar ali a resolver uma questão do romance. Então vocês vão ver aí, quem conseguir ler, que tem esse papel, né, na história, tá? E aí, pessoal, só para finalizar, tem outros livros aqui que eu posso mostrar também, que aparecem em maior ou menor medida, com uma importância maior ou menor, e alguns deles dentro desse jogo da história oculta que vai figurando ali junto com a história de superfície, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera, deixa eu ver o tempo aqui. Então, o Estrangeiro, do Albert Camus, né, que é um prêmio Nobel de literatura. Esse romance aqui dele é um dos livros mais conhecidos da história da literatura. E um pedaço dessa história aparece também no romance, tá, para poder ali figurar como lógica oculta de outra história. O Ulisses, né, do James Joyce, também aparece ali, né, de vez em quando, tá? Inclusive na figura do Samuel Riba, né, que é um dos personagens aí da história, tá? Esse livro aqui da Pascale Casanova também aparece, que é o República Mundial das Letras, que eu já fiz até vídeo aqui sobre ele, que é um livro sensacional aí também, tá? E aí quando eu falei aqui da questão da Guerra da Bósnia, só para citar esse livro aqui do Rafael Lima, Sociedade Dividida, certo? Iugoslávia, né, que fala sobre aí algumas questões ligadas à guerra lá e tal. E também esse livro aqui do Marco Lucchesi, que é um escritor brasileiro, poeta, e ele hoje, se não me engano, ele era, né, com certeza, não sei se ainda é, mas ele estava ali presidindo a ABL, Os Olhos do Deserto, e na parte da história que se dá ali no deserto, tem várias citações desse livro aqui que vão, enfim, ajudando a, digamos, a desenhar o trajeto, né? Então, esse livro aqui é bem interessante dele também, Os Olhos do Deserto. Tem uma outra parte da história que aparece também uma figuração ali dos 6 personagens à procura de autor do Luiz de Pirandello, porque esse livro aqui, além de ser um livraço sensacional, ele também coloca em questão, né, essa divisão entre autor e personagem, enfim, né, problematiza aí essa relação, né, entre os personagens e o autor, e coloca em questão ali, né, uma série de dilemas da literatura, tá? Essa obra aí do Pirandello também é prêmio Nobel, tá? Prêmio Nobel de Literatura. E aparece também o Baú de Espantos, do Mário Quintana, tá? Que é esse livro de poemas aqui, e aparece um poema do livro e algumas outras coisas aí, tá? O Baú de Espantos, do Mário Quintana, é uma das figuras ali, dos objetos que aparecem ali de maneira bem importante no romance também, tá? E por último, só para finalizar aqui, pessoal, eu cito aqui esse livro do Mário Quintana, tem um poema aqui dele chamado História do Futuro, que na verdade eu digamos, me apropriei aqui, né, do título desse poema para poder intitular o último capítulo do livro, tá? Que se chama História do Futuro, tá? Então veio daqui a ideia, certo? E tem um outro livro ali também que eu separei para mostrar, mas eu não vou mostrar não, porque esse livro aqui ele vai dar uma dica muito, enfim, muito escancarada da história, então eu prefiro deixar ele ali e que vocês descubram aí que livro é esse, porque é um livro dos mais importantes da história do século XX, da literatura, da história da literatura, e que, enfim, acaba sendo um dos personagens mais importantes da história também, tá? Enfim, é isso, tá, pessoal? Acho que, deixa eu ver, não faltou falar nada, tá? Deixa eu ver aqui. Sim, agradecer aqui, né, a professora Giovana Diltri, da UERJ, que, enfim, solicitou lá o trabalho que deu origem a um artigo, que deu origem a esse romance, e também ao professor Leonardo Davino, lá da UERJ, porque várias discussões interessantes lá sobre isso, sobre o tema da literatura, sobre o tema aí das crises da literatura, ajudaram também a construir essa história, tá? Então é isso, pessoal, aí tem, enfim, mais coisas aqui que eu poderia dizer, mas basicamente é isso, tá? Tá aqui mais uma vez a capa do romance, tá aqui, ó, Litoraltura, romance ensaio, e enfim, vai ficar agora na descrição do vídeo aqui também, quem quiser entrar em contato aí para adquirir o livro, tá? Seja bem-vindo, tá? E acessa lá o Zap, a gente conversa a respeito aí, beleza, pessoal? Então é isso. Esse foi o vídeo aí para apresentar o romance, o primeiro romance aqui, tá?
E a gente se fala então no próximo vídeo do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.